Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Chuva intensa atinge o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Acumulados podem ultrapassar os 90 milímetros em algumas regiões. Aumento de multas por embriaguez ao volante. Infração apresenta crescimento de 14% em 2023. Secretaria de Saúde implementa nova estratégia de vacinação contra a Covid-19. Dose passa a ser semestral para alguns grupos prioritários. E você vai ver ainda: Instituto da Mama do Rio Grande do Sul realiza ação para conscientizar veranistas no litoral gaúcho. Essa e outras informações agora no Ubra Notícias. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para combater um incêndio na rua Nita Garibaldi, esquina com a Avenida Victor Barreto, em Canoas. A ocorrência aconteceu na madrugada desta terça-feira. No local havia um sobrado que funciona como casa e loja e também um ateliê de costura. O fogo começou em torno das 2 horas da madrugada na residência. 6 pessoas estavam no local no momento do incêndio. Uma delas quebrou o tornozelo. As chamas foram controladas ainda na madrugada. Durante esta manhã, uma equipe da Defesa Civil de Canoas vistoriou o sobrado que foi consumido pelo fogo. A parte de cima está com rachaduras que estão aumentando conforme a passagem do trem e por isso vai ser derrubada. A previsão indica a mudança no tempo para hoje. Está previsto um grande volume de chuva acompanhado de temporal, situação que deixa todo o estado em alerta. Uma região de baixa pressão, aliada a um fluxo de umidade vindo do norte do país, atinge o estado nesta terça-feira. A situação favorece os temporais isolados, que chegam acompanhados de descargas elétricas com possibilidade de queda de granizo. A previsão indica ventos fortes, com rajadas que podem passar dos 70 km por hora. As chuvas elas devem iniciar então ainda pela manhã, da nossa terça-feira, pegando num primeiro momento toda a faixa daqui da campanha, região sul e sudeste do nosso estado, onde nós podemos ter um acumulado aí de aproximadamente 70 milímetros nessa região, pontualmente podendo ser um pouco mais. Na quarta-feira, a instabilidade se intensifica e atinge todas as regiões do estado. Isso deixa o Rio Grande do Sul em alerta para o risco de transtornos devido ao grande acumulado de chuva e os ventos que podem passar dos 80 km por hora. E na quinta-feira, o sistema ele segue avançando pelo estado em direção ao oceano. Teremos ainda chuva na região metropolitana de Porto Alegre, região dos vales, região do litoral norte e nordeste do estado, com uma expectativa aí de 60 milímetros de chuva, pontualmente um pouco mais nessas regiões. A previsão é que as precipitações intensas sigam até quinta-feira, com risco de transbordamentos dos rios. E a gente tem especial monitoramento sobre as regiões do Vale do Rio Caí, onde há uma expectativa de que, se as chuvas se confirmarem, podermos ter aumento do nível dos rios e, consequentemente, maior impacto sobre a população e também na região do litoral norte. É isso, né, governador? Isso, governador. O nosso olhar, então, diante desses eventos, está focado aqui na bacia do Rio Caí, que nós podemos ter cota de inundação nesta bacia, e no litoral norte, especialmente aqui na região de Caraá, Maquiné, Itati. A população precisa ficar alerta a todas as recomendações emitidas pela Defesa Civil. Em situação de risco, é preciso acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. As forças de segurança estão de prontidão na região metropolitana e por todo o interior do estado para qualquer necessidade que se apresentar, e se houver informações novas a serem compartilhadas, a gente vai continuar por meio das nossas redes, informando a nossa população para que possamos atravessar este período com absoluta tranquilidade e protegendo, em primeiro lugar, a vida das pessoas e buscando o menor transtorno possível à vida das nossas cidades, das nossas comunidades. O Rio Grande do Sul é um dos estados com mais registros de queda de raio do Brasil. A Defesa Civil orienta como a população pode se proteger dos fenômenos. Vamos conferir. No Brasil, estima-se que a incidência de raios deixe mais de 110 mortos e 200 feridos por ano. E você,
Sabe como se proteger de descargas elétricas? A Defesa Civil Gaúcha vai te orientar. Busque abrigo assim que identificar nuvens carregadas no céu ou que escutar um trovão, sinais que indicam o início dos temporais. Não fique em lugares abertos como a beira da praia, campos de futebol e outros espaços sem abrigo. Se você estiver na praia, saiba que não é seguro se abrigar embaixo de guarda-sóis, tendas ou quiosques. Busque abrigo em outros locais. Não entre na água do mar, rios, lagos ou piscinas durante ou imediatamente após as chuvas. É seguro permanecer no interior de veículos metálicos não conversíveis durante os temporais, evitando contato com a lataria enquanto estiverem ocorrendo os raios. Se você estiver em casa durante o temporal, retire preventivamente os seus eletroeletrônicos da tomada, evite utilizar o chuveiro elétrico e o seu celular com o carregador conectado à energia elétrica. Agora, se não houver nenhum abrigo e você estiver exposto, afaste-se de pontos mais altos ou metálicos, como postes e árvores, mantenha os seus pés juntos e agache-se. Essa é a posição mais segura até que o temporal passe. Adote essas dicas e previna-se. Defesa Civil somos todos nós. O Rio Grande do Sul voltou a registrar aumento no número de multas por embriaguez. De janeiro a outubro de 2023, teve um crescimento de 14%. Entre os meses de janeiro e outubro do ano passado, o Rio Grande do Sul registrou um aumento de 14% no número de infrações por embriaguez no volante. Ou seja, foram 27.052 multas. Já no mesmo período de 2022, foram registradas 23.764. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito. Esse crescimento no número de multas está associado com aumento na fiscalização e também com a circulação dos motoristas no mesmo patamar antes da pandemia. O que está acontecendo, esse aumento do número de pessoas que são pegas com álcool, né, nas blitz da balada segura, justamente aumentou o número de pessoas. Estamos voltando aos números de antes da pandemia, né? Estamos voltando, na verdade não houve um aumento, então nós estamos voltando àqueles patamares quando as pessoas começaram a voltar às ruas, aos bares, às festas, enfim, a novamente se locomover. Então houve esse aumento, mas também houve um incremento significativo da nossa fiscalização. Nós aumentamos a fiscalização da balada segura, que é a fiscalização da lei seca, do álcool associado à direção, em 64%. Então, não é pouca coisa. Então, com isso, é claro que aparece mais pessoas são pegas alcoolizadas, não que tenha aumentado o número de pessoas que bebem ao dirigir. O levantamento feito pelo Detran leva em consideração 2 artigos do Código Brasileiro de Trânsito. O primeiro prevê multa para um motorista que dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Já o segundo é relativo ao condutor que se recusa a ser submetido ao teste. No total, foram realizadas 6.210 infrações por dirigir embriagado e mais de 20.000 por recusar o teste do bafômetro. Desde junho de 2023, nós estamos utilizando nas nossas abordagens, durante as madrugadas do Balada Segura, o etilômetro, o bafômetro, né? Mais vulgarmente chamado bafômetro passivo. O que é isso? O bafômetro passivo, ele pega o índice de álcool de longe, não precisa fazer o teste ali na pessoa com a biqueira, soprar, nada. Então, nós já fazemos uma pré-triagem, ou seja, vai para aquele brete onde vão ser fiscalizados com o bafômetro convencional, que vai medir o teor de álcool no sangue, né? Já são separadas as pessoas. Então, as nossas blitz estão sendo muito mais efetivas e eficazes. No final do ano passado, o Detran divulgou também um levantamento onde foi apontado que o álcool estava presente no sangue de 44% dos motoristas mortos em acidentes de trânsito em 2022. Cerca de 70% ou mais de 70% dos acidentes com morte, dos sinistros, né? Porque agora é sinistro o acidente, dos sinistros de trânsito com mortes ou lesões graves, tem alcoolemia positiva. Veja bem,
mais de 70% das pessoas que perdem a vida no trânsito ou que têm lesões graves têm alcoolemia positiva. O que nós queremos é tirar as pessoas que causam os acidentes, os sinistros de trânsito. Esta é a nossa prioridade, é preservar vidas no trânsito. E agora no verão, com o calor, a festa, a praia, enfim, encontrar os amigos, as pessoas tiram férias da vida, e a vida não tira férias, né? Não dá para vacilar. A vacinação contra a Covid-19 passou a ter uma nova estratégia apresentada pela Secretaria Estadual de Saúde. A dose passa a ser semestral para alguns grupos prioritários. As novas medidas que passam a ser adotadas neste ano no Rio Grande do Sul seguem determinações do Ministério da Saúde. A dose contra o coronavírus agora faz parte do calendário de vacinação infantil. Outra mudança é a priorização de grupos mais suscetíveis a casos graves e mortes pela doença. Então, aquelas crianças não vacinadas com esquema primário, ou que ainda não completaram o esquema primário, então elas podem, devem fazer a vacina este ano, esquema primário de 3 doses, que ela vai variar conforme o grupo, se for idosos, pessoas imunocomprometidas, gestante, puérpera, vai fazer uma dose de vacina a cada 6 meses. Agora, se for pessoas dos outros grupos, citando aqui como exemplo os povos indígenas, quilombolas, as pessoas privadas de liberdade, pessoas com deficiência, comorbidade, vai fazer uma dose anual. Os grupos considerados prioritários são gestantes e puérperas, idosos imunocomprometidos. Esses vão receber uma dose bivalente a cada 6 meses. Os grupos em que a imunização é anual são pessoas que vivem em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, trabalhadores da área da saúde, pessoas com deficiência ou comorbidades, privadas de liberdade e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, além daqueles que estão em situação de rua. Quem não se enquadra em nenhum dos grupos pode completar apenas 2 doses. Se uma pessoa ela não pertence a nenhum grupo e ela quer terminar seu esquema primário, se pensar num adulto, o esquema primário são 2 doses, ela só tem uma dose, ela quer terminar o esquema primário, ela pode terminar o esquema primário. Ou se ela não tiver nenhuma dose, ela pode iniciar o seu esquema primário, mesmo que ela não faça parte de nenhum grupo. Se quiser, ela pode iniciar ou terminar o esquema primário, mas daí não vai ter os reforços. Os dados da Secretaria Estadual da Saúde alertam para a necessidade de priorizar principalmente os idosos. Em 2023, o estado registrou 54 mortes pelo coronavírus. Dessas, 70% foram de pessoas a partir dos 60 anos. Mas a aplicação da dose de reforço ainda é encarada como um desafio para as autoridades de saúde. A questão da imunidade, produzida pela vacina, ela pode reduzir, ao longo do tempo. Então, por isso que estes grupos precisam manter atualizado esta vacinação, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Então, a gente tem uma grande população a ser vacinada, mas que os dados mostram, que o quanto foi decisivo a vacinação. Então, a gente precisa que todo mundo, continue se cuidando, mas que vá até a unidade de saúde para fazer a vacina, porque o vírus continua circulando. O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, em parceria com o SESC, realiza o chamado Passaporte para a Saúde. O projeto tem como objetivo conscientizar os veranistas no litoral gaúcho. Com o intuito de promover a conscientização e a prevenção à saúde dos veranistas do litoral gaúcho, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, em parceria com o SESC, está junto no Passaporte para a Saúde. O projeto é uma das atrações da Estação Verão SESC. E o programa Verão é muito bacana porque, como o SESC ele tem a tenda e lá são disponibilizados vários serviços, as pessoas circulam ali. Então, elas estão mais tranquilas, a gente consegue dar mais informações. Tem muitas pessoas do interior, que é muito bacana, porque
às vezes a gente não consegue ter acesso a essas pessoas e no verão eles acabam indo para o litoral. Na Praia de Torres, uma ação já foi realizada com a participação do Instituto. No local foram feitos testes gratuitos de glicose, aferição de pressão, função pulmonar e acuidade visual. Além disso, orientações sobre a saúde também foram realizadas. O evento em Torres, a nossa estimativa, e a gente está fazendo aqui os levantamentos, é que a gente alcançou quase 5.000 pessoas com informação. Nós levamos um material que é bem didático, que é uma mama, que as pessoas podem palpar e verificar o que é um achado normal e o que é um achado significante e o que é um achado incomum. E, além disso, a gente entregou material informativo falando da importância do autocuidado, de palpar a mama, né? Mensalmente, qualquer alteração procurar o médico, e aí é o médico da família, é o médico do posto, para iniciar aí a possibilidade ou não de se fazer um diagnóstico. Nessa parceria com o SESC, o IMAMA possui um espaço para orientar a respeito da prevenção e do diagnóstico ágil do câncer de mama. No evento feito em Torres, foi distribuído um material informativo sobre o autocuidado da mama. As voluntárias do Instituto também fizeram uma performance de flash mob, com sombrinhas rosa na beira da praia. O objetivo foi chamar a atenção para a causa do câncer de mama. A gente fez um flash mob com sombrinhas. A sombrinha é o nosso... um tema que a sombrinha traz a proteção, e por isso que a gente faz o flash mob com a sombrinha. Ela nos protege da chuva, do sol, e nós então fizemos essa caminhada na beira da praia. Outro ponto importante da parceria é que o IMAMA consegue conscientizar o público masculino. As nossas ouvintes, mulheres, levam os maridos e a gente consegue falar para os homens, porque câncer de mama também, né, acomete o homem e é muito mais invasor. Então é muito importante essas falas, corpo a corpo, esse bate-papo. É verão, está todo mundo mais relaxado e parece que as pessoas são muito abertas, estão muito abertas a receber essas informações. A próxima atividade vai acontecer no sábado, dia 3 de fevereiro, na praia de Tramandaí. A ação vai ocorrer das 9 da manhã até a 1 da tarde. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. Cubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.